O meu filho cresceu, e agora? Eu sou Michele Poio, da Online Psicologia. Vamos falar um pouquinho sobre sinais de alerta? Muito importante, atenção à mudança de comportamento, sempre que é necessário, observar e perguntar o que está acontecendo com esse adolescente, com seu filho, com o seu estudante da escola. Fazer um acolhimento, uma escuta. Todas as pessoas precisam ser escutadas, ouvidas, e com o adolescente não é diferente. A atenção para os sinais de perigo, essa mudança de comportamento, muitas vezes são pedidos de ajuda. Sempre perguntar o que pode fazer para ajudar, dizer que ele não está sozinho. O acolhimento faz uma grande diferença. Entendemos que o excesso é mais adequado do que a omissão. É preciso conhecer o histórico familiar, o contexto familiar. Quando acontece algum ato, uma ideia suicida, ou chamar a atenção, como alguns acreditam, existe um sofrimento. É um sinal de alerta. Assim como mudança de humor, irritabilidade, silêncio, fugas, alteração de sono, apetite, isolamentos, apresentar muito calado. Mas vamos analisar que o comportamento inadequado, ele não é bem-vindo nessa situação. Então foi a forma que ele teve de pedir socorro, e por isso precisamos dar muita atenção para que não evolua a outros sintomas. Certamente está provando que de fato precisa de atenção, precisa de afeto, a necessidade da pessoa quando ela se autoagride. A família, ela precisa ter atenção, não deixar sozinho, porque num momento de euforia, de sofrimento, pode ter uma atitude impulsiva e por isso cometer um ato. As pessoas que possuem dificuldade de lidar com as suas frustrações não conseguem enfrentar os seus medos, conflitos, pedindo sempre ajuda ao outro. São habilidades que precisam ser aprendidas. Também é importante ressaltar que sinais isolados não quer dizer que existe um problema, mas sim que precisa dar atenção para que não transforme num problema. Pode ser algo situacional que, com o acolhimento, algumas orientações para a família, tende a melhorar. É muito comum hoje em dia a gente escutar as pessoas falando: por que os adolescentes estão se autoagredindo com mais frequência? E uma das respostas, um dos aspectos muito importantes está relacionado à frustração. Então, lá desde a infância, quando a gente fala muito em limites, dar limites a uma criança, dar limites ao filho, é extremamente importante. Dar limites é dizer não, é saber esperar, é saber diferenciar o seu espaço do coleguinha, do amigo, do irmão. Dar limite, dizer não é saudável. Fazer a criança se frustrar é muito importante. A consequência, os atos vão acontecer ao longo do tempo. Então, se a criança sabe o que é uma frustração, sente essa dor da frustração, ela vai crescer e vai saber lidar com as suas dificuldades, com os seus desafios, saber que nem tudo acontece como a gente quer e no momento que a gente quer. Que isso é comum para todos nós. É os pais saberem o que é uma necessidade e o que é um desejo. A necessidade, eu preciso me alimentar para não ficar com fome, eu preciso tomar uma água para não poder ficar com sede. Agora, um desejo vai ter que ser uma bebida específica que ele gosta. Ou uma comidinha, besteirinha que o filho gosta. Isso é um desejo. Então, se a criança, desde a infância, tem um limite em casa, tenha essas vivências de frustração, de nem sempre vai ser como ela quer, nem sempre
vai passar pela fase da adolescência com muito mais métodos e de forma que vai saber lidar com as suas frustrações. Então, as frustrações é um assunto extremamente importante, é saudável e a criança precisa dela para se tornar um adolescente e um adulto saudável. Então, você pai, você mãe, que claro que dá uma dorzinha aqui dentro, né, de ver a criança chorando, de ver a criança querer algo muito que ela deseja e você não dá. E não é que você não vai dar porque você não pode financeiramente, você não vai dar porque não é o momento de dar. Ela precisa passar por esse momento de frustração. Então a gente percebe que o adolescente, quando ele está nessa fase de muitos desafios, de muitas dificuldades e que ele não consegue lidar com a sua frustração, com uma perda de um namorado, de um relacionamento, de uma briga com um amigo, com um colega, isso tudo faz a diferença. Então, a frustração é um assunto muito importante que precisa ser realizado desde a infância, para que se chegue na adolescência fortalecido para encarar os desafios da vida. Dicas para os pais: manter a comunicação constante, aberta e honesta. Os seus filhos devem saber que eles podem falar com você qualquer coisa. Você tem que ter o compromisso de abordar também assuntos do interesse dele, até para poder ter essa relação de vínculo, de se sentir à vontade, poder falar para o outro e fazer isso bem abertamente. Fale suas próprias experiências também, é uma outra dica. Medos que você passou, como foi a tua adolescência, porque é uma fase difícil para todos nós, inclusive a mãe, o pai também pode ter passado por situações delicadas. Eles precisam saber que eles não estão sozinhos, nem são as suas ansiedades únicas. Os filhos precisam saber que isso acontece com todos, mas que isso vai passar e que ele precisa conversar sobre, tirar suas dúvidas, seja com a mãe, com o pai, ou até mesmo com alguém de confiança, ou ainda com um profissional da área que estará numa posição mais neutra no assunto e vai poder escutar e poder direcionar, fazer com que ele entenda melhor o que está acontecendo com ele. Mudanças dramáticas e bruscas de comportamento podem ser fortes indicadores de problemas graves de saúde mental. Bandeira vermelha da saúde mental. Preste atenção para mudanças de padrões de sono, choro inesperado, mau humor excessivo, hábitos alimentares que resultam numa perda ou ganho de peso, expressões de desesperança ou de inutilidade, excesso de estar se autoagredindo, preocupações obsessivas, preocupação com a autoimagem, abandono de amigos, grupos sociais. Todos esses sinais são sinais de alerta. A dificuldade em dormir, insônia, perturbações de sono, perda de autoestima, abandono ou falta de interesse de passatempos que eram tão prazerosos. Um declínio no desempenho escolar também é um outro sinal de alerta. E um ponto importante é que você converse, escute e convide para fazer uma atividade física, o que ele goste de fazer, andar de bicicleta, caminhada, um esporte que realmente ele sempre gostou de realizar, mas até que naquele momento ele não tem muito interesse, mas que você vai fazer esse estímulo, vai incentivar e vai fazer essa companhia a ele. Fazer uma comida, um almoço, uma janta, oferecer para alguém que ele queira muito, para um amigo, um primo, enfim, várias situações que você, estando com ele, oferecendo ideias e que ele aceite também, vai fazer uma grande diferença.